Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Então, que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. O caminho que o ser humano deve percorrer durante sua vivência na Terra é definido a cada momento pelo seu livre-arbítrio. Então, Deus nos concedeu essa lei do livre-arbítrio. E nós temos que pensar muito nela. É muito sério o problema do livre-arbítrio. Porque nós definimos a nossa vida devido às nossas escolhas. Está tudo na nossa mão. Então nós vimos para a Terra, nós reencarnamos com um esboço do que faríamos aqui, do que devemos fazer aqui. Mas concomitantemente com a lei do livre-arbítrio. Então nós temos tudo traçado, mas nós temos as nossas livres escolhas. Então é muito sério. Uma qualidade que só o ser humano possui e que deve escolher o passo seguinte a ser dado. Quando uma situação se apresenta, olha bem sério isso, não acontece por acaso. As escolhas são colocadas na nossa frente exatamente para nós sermos medidos pelas nossas escolhas. Porém, é o livre-arbítrio do homem que deve decidir sobre sua solução. Isso Deus já colocou, eu gosto muito da leitura bíblica, né, de estudar um pouquinho, e nós vemos que Deus já colocou essa livre escolha como um problema na nossa vida, desde a historinha de Adão e Eva. Quando ele colocou, né, eu falo que são parábolas, são histórias para que nós possamos trazer para as nossas vidas. Então ele já colocou lá para Adão e Eva a escolha. Olha, não pode comer o fruto daquela árvore, mas deixou lá. E ela escolheu colher o fruto. E aí vieram todos os problemas. Quer dizer, isso é um esboço dessa história, exatamente para trazer isso para as nossas vidas. A escolha está lá. E o que é certo e o errado a gente sabe também. Porque as leis divinas estão aonde? Na nossa consciência. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes nós deixamos um outro fator interior prevalecer nas nossas escolhas. O homem é o único ser na Terra que tem liberdade. Uma rosa, ela vai permanecer sempre uma rosa. Ela não tem escolha. Não há possibilidade dela se transformar num lótus. E nós, seres humanos, temos essa possibilidade de nos melhorarmos. E também piorarmos a nossa situação. A escolha está nas nossas mãos. O homem é a própria liberdade. Nós temos toda a liberdade para tudo. Pararam para pensar nisso? E a consequência das nossas escolhas estão nas nossas mãos. Sempre que uma situação nova ou não é apresentada ao ser humano, inicia-se um conflito na nossa mente. É a razão, a emoção e a intuição. E aí é onde nós devemos parar e raciocinar. É muito interessante que nós coloquemos isso dentro de nós. Vai pintar ali, no fator, no fato acontecido, a razão, a emoção e a intuição. A sua mente, facilmente manipulável, é alimentada pelo ego, principalmente. O qual, dependendo de seu poder sobre o indivíduo, deturpa e desvia a decisão de uma maneira melhor a nos satisfazer. Aí é onde entra o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa inveja. Então o ego, nessa hora, ele
se sobrepõe, é onde nós temos que tomar muito cuidado com as nossas tendências. E nós, espíritas, onde nós falamos sobre a obsessão, sabemos que é aí que a obsessão atua nas nossas escolhas. Dependendo das nossas tendências, quais são mais manipuláveis. São os indivíduos comandados pelo ego, onde o bem material, qualquer nível ou natureza, está sempre à frente do bem espiritual. Então, na hora das nossas escolhas, temos que pensar muito bem a razão, a emoção e a intuição. E tomar muito cuidado nessa escolha e saber, assim, vamos dizer, qualificar se o nosso ego não está sobrepondo a intuição e a razão. A intuição é aquilo lá de dentro, é o nosso contato com o divino. É esse que tem que prevalecer. É esse que vai estar de acordo com quem? Com as leis divinas, que estão na nossa consciência. Então, essa é a que tem que prevalecer. E a razão daquilo que nós estamos decidindo no momento. E cuidado para o ego não sobrepor. E nós colocarmos o nosso egoísmo acima de tudo. Como nós estamos falando de livre-arbítrio, nós vamos comentar um pouquinho por essas escolhas. A vida é feita de escolhas. Nós podemos ir para a esquerda ou para a direita. A hora que vocês acordaram hoje, vocês tinham opção. Eu vou levantar da cama ou não vou. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Aí entrou o quê? A razão. Ah, mas o meu egoísmo, a minha ociosidade está prevalecendo. Não, acho que eu vou ficar deitado. Não vou trabalhar hoje. Vocês estão entendendo como que a gente tem que parar e pensar, não, mas a minha responsabilidade diz que eu tenho que ir trabalhar. Então aí vem o quê? A intuição com a razão. Então por isso que nós temos que analisar muito bem. Então da hora que a gente abre os olhos, nós já começamos as nossas escolhas. E é aí que nós temos que pensar. Dizer não também é uma escolha. Vocês perceberam que interessante? Dizer não também é uma escolha. Como assim? Dizer não principalmente para os nossos maus hábitos. Então, às vezes, os hábitos errados que adquirimos, nós temos que saber falar não, porque eles estão ali junto com o nosso egoísmo, sobrepondo a razão e a intuição. Então, as nossas escolhas, vocês já ouviram essa frase dita, né? O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Mas o que a gente planta hoje está ligado a quê? Às nossas escolhas. E amanhã nós vamos colher exatamente o que nós escolhemos hoje. Dependendo daquilo que nós estamos colocando como sendo a razão e a intuição. Então, dizer não é muito sério. Dizer não aos nossos vícios, aos nossos impulsos egoístas, vaidosos, né? Quantas vezes nas nossas escolhas, vou dar exemplos bem do nosso dia a dia, quantas vezes nós somos levados a adquirir um certo objeto que não está ao nosso alcance financeiro, monetário, e ali naquela escolha, mas eu mereço. E nós temos que tomar muito cuidado nesse momento de não estar ouvindo o quê? As obsessões, né? Que é onde entra o nosso ego. Ai, não, eu mereço, eu trabalho bastante, aí faz uma dívida. E depois vai colher o quê? Noites de insônia, problemas de estômago, estresses. Por quê? Escolhas erradas. Maus hábitos como o egoísmo de se sobrepor, de escolher as coisas como você quer. Eu sempre brinco e falo assim, nós temos que prestar muita atenção se nós não estamos sendo dentro do nosso lar aquela pessoa que quer se sobrepor aos outros. Prevalecer os seus gostos, a sua maneira de ser, aquilo que você quer. Então, eu brinco, sempre falo, tem sempre um folgado dentro de uma casa. Aquele que a hora que a gente,
Ah, vamos combinar, vamos sair às 8 horas da noite. Tá todo mundo sabendo que às 8 horas nós vamos sair. 5 para as 8, o folgado vira e fala, eu vou tomar banho. Aí todo mundo tem que esperar o folgado. Ou então, se nós somos... A gente está rindo, mas nós temos que pensar se nós não somos. Não pensar no irmão, no marido, na esposa. Não, é se eu sou assim. Ou então, hoje nós vamos comer uma pizza. Mas fulano não gosta. Então vai todo mundo comer outra coisa, porque aquela pessoa não gosta de pizza. Então, nós temos que aprender também nessa escolha a dizer não a esses impulsos egoístas, sabe? Esses maus hábitos que nós adquirimos de querer sobrepor. Isso são as nossas escolhas. E aí nós vamos criando para nós, devido a essas nossas escolhas, um ambiente ruim, negativo. Não é? É que eu estava falando hoje para minha amiga. A gente tem que fazer tudo para colher vibrações positivas das pessoas. E não negativas. Porque nós somos energia. Isso é comprovado até pela ciência. Que nós somos energia. E que nós geramos energia. Então, qual energia que você quer que as pessoas gerem para você? Energia boa, positiva. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas escolhas, essas más escolhas nossas, para não... adquirirmos energia negativa das pessoas. Então nós temos que prestar atenção muito nisso. Olha só isso aqui, são as nossas escolhas que revelam quem realmente somos, muito mais que as nossas qualidades. Uma pessoa, ela pode ser muito culta, ter muito entendimento de alguma coisa ou de várias coisas, mas a escolha que ela faz na vida dela, de alguns fatos, é que vai revelar quem ela realmente é. O que adianta eu estar aqui, falar tudo isso para vocês, e aí vir alguém aqui e falar, Maria Ângela, dá para você ajudar a gente ali a distribuir alguma coisa para algumas pessoas carentes? E eu dizer assim, não, eu estou cansada. Então, eu tenho todo um conhecimento para estar aqui e falar para vocês. Mas na hora de eu me dispor a ajudar, eu não me disponho. Então, o que adianta eu ter todo este conhecimento? Quando fui convidada para vir para cá, são 15 dias que eu deixei família, deixei tudo lá e vim para cá para conhecer vocês, trocarmos conhecimento. Era uma escolha. Então eu poderia ter todo o conhecimento e dizer para minha amiga, não vou não, 15 dias, vou deixar tudo aqui. Quer dizer, o que adiantaria todo esse conhecimento? Então, olha a escolha. Então, as nossas escolhas revelam muito mais quem somos do que pelas nossas qualidades. Hoje até eu lembrei de uma história de 2 amigos, e um estava passando por algumas dificuldades, assim, tristeza, uma certa depressão, e encontrou um amigo na rua que era espírita. E ele disse para esse amigo, o que era espírita disse para o outro, olha, você está meio triste, estou vendo que você está meio depressivo, você não quer ir no centro hoje? Tem uma palestra lá, legal, eu acho que vai te fazer bem. E o outro foi junto. Vou sim. Vou ver se me ajuda. Bom, assistiu a palestra e tal, aí depois ele não voltou mais no centro, o que ia pela primeira vez. Aí, passado um tempo, alguns anos, eles se reencontraram. Aí o que era espírita disse para ele, nossa, você sumiu, né? Você está bem? Não, estou ótimo. Foi muito bom ter ido lá, gostei muito da filosofia de vocês, tudo. Aí o que era espírita falou assim, nossa, então, se eu soubesse que você tinha gostado, mês passado eu estive em Belo Horizonte, fui num encontro espírita lá, tinha oradores maravilhosos, e olha, o mês que vem eu vou para São Paulo, vai estar o Divaldo, vários oradores espíritas, aí você não quer ir junto? Aí aquele que tinha ido assistir uma palestra, falou, então, aquele dia que eu fui assistir a palestra, eu saí de lá
tão encantado com a filosofia de vocês. Peguei alguns livros para ler, comprei até lá na biblioteca de vocês, comprei alguns livros, li, achei muito lindo, e eu montei um orfanato. Porque eu achei que eu deveria fazer alguma coisa. Tocou fundo para mim a filosofia de vocês. Aí, este que montou o orfanato, que foi no centro por uma vez, falou assim: e você? Olha, eu só não posso ir com você, lá no encontro que você vai em São Paulo, né, num congresso espírita, porque eu marquei exatamente para esse dia um almoço beneficente para arrecadar fundos para o meu orfanato. Você não gostaria de me vender, ajudar eu a vender alguns convites? Aí aquele culto, que não perdia nem um congresso espírita, disse assim: ai, eu não tenho tempo para isso. Então, vocês veem que as nossas escolhas, né, revelam muito mais quem somos do que pelas nossas qualidades. Então, por isso, nós temos que pensar muito bem. Nas nossas escolhas, nós vamos revelar para nós mesmos quem somos. Então, na hora que vocês estiverem diante de algum fato que vocês tenham que escolher, e a hora que optou, pensa assim, você vai estar revelando para você mesmo quem você é. É um jeito de nós fazermos uma autorreflexão de que pessoa e como nós estamos nos tornando. Tem uma frase que nós lembramos agora, quando Abraão chegou para o seu filho e o escolheu para ser um sacerdote lá do templo. E o seu filho disse assim, era uma boa pessoa, e por isso que Abraão o escolheu, e ele disse: pai, eu não tenho condições. Aí Abraão disse para o filho: Deus não precisa de pessoas qualificadas, ele precisa de pessoas disponíveis. Essa frase me arrebenta. Porque não adianta eu me qualificar e depois eu não estar disponível quando Deus precisa de mim. Então, as nossas escolhas são muito mais importantes do que aquilo que eu adquiri, né? Revela muito mais quem eu sou pelas minhas escolhas do que pelas minhas qualidades. Nós temos nossas escolhas e também temos o livre-arbítrio para as nossas opções. Concluímos, então, que em todo processo de decisão englobam-se análise de variáveis objetivas. E pelo menos uma delas é subjetiva. Existe um fator na escolha, em algumas escolhas, que nos prejudica muito, que se chama medo. E o medo está muito ligado à falta de fé. Por isso que nas nossas escolhas é aquele medo, né? Aquela coragem, o que eu devo fazer? Como que eu faço? Essa hora que nós temos que buscar a conexão divina. Aí deixar a sua intuição agir, que é o processo de acolhimento com Deus. Então, fazer uma oração, essa introspecção. Por isso, gente, que as preces, as orações contínuas, nós temos sempre que estar ligado à divindade em qualquer momento da nossa vida. Se nós estivermos conectados com a divindade, nós não podemos nem devemos ter medo nas nossas escolhas. Vocês vão contar um exemplo que aconteceu a última vez que eu vim. Eu saí da minha cidade, que eu tenho que pegar um ônibus para ir para São Paulo, para pegar o avião para vir para cá. Dessa vez é que foi um pouco diferente, que eu saí da cidade de Campinas. E aí, então, eu tinha pego o ônibus na última vez, cheguei em São Paulo. E aí, eu estava no aeroporto já. Sentei lá, eu despachei as malas, e aí sentei para a hora do embarque. E aí, eu vi uma ligação da minha nora, eu não tinha visto. Falei, o que ela está me ligando, né? Ela sabe que eu estou aqui e está ligando, então alguma coisa urgente. Retornei a ligação. Ela falou assim, o meu apelido em casa é Má, né? Porque Maria Ângela é muito comprido. Ô Má, você vai mesmo?
Eu falei assim, por que você está perguntando? Eu já até despachei a mala. Você não está vendo televisão? Eu falei, não, estou aqui no aeroporto. Tem um tornado que vai chegar aí, um furacão. Tá aí, ó, na direção de Miami. Aí eu falei assim, e agora? Nisso já o meu marido tentando me ligar também, passando mensagem. Volta. Eu falei assim, aí eu parei. Falei, olha, eu não estou indo a passeio. O pessoal lá está pagando toda a minha despesa. Já tem uma agenda toda lá. Eu não ir é muito sério. Então, ali pintou o quê? Uma escolha. Onde eu tive que colocar, né, a razão, a intuição, né? E aí eu comecei a pensar, falei, bom, a prece vai me ajudar. Aí eu fiquei ali recolhidinha, quietinha, fechei os meus olhos, fiquei orando. Aí respondi para todo mundo, eu tô indo. Meu marido, você vai mesmo? Falei, tô indo, eu vou. Aí comecei a fazer palhaçada, brincadeira. Falei, o que pode acontecer? Você vê na televisão eu passar voando assim, dar um tchauzinho. E comecei a fazer brincadeiras, relaxar um pouquinho o estresse que ele estava. E vim. Cheguei aqui, estavam todos sendo preparados para isso, na casa da minha amiga, fechando lá tudo. Eu vendo os vizinhos colocar aqueles tapumes na janela. E aí foram suspensas, né? Até algumas palestras que eu cheguei, que nem ontem eu cheguei, já tive um compromisso à noite, tinha também, mas foi suspenso. Aquele final, eu cheguei no final de semana. Bom, eu sei que o furacão, na época, ficou em cima das Bahamas, né? Acabou com as Bahamas, lembra disso? E aqui não chegou. Não chegou. Então, vocês veem, se eu não tivesse vindo, então prevaleceu ali na minha escolha a fé. A fé, porque eu fiz uma oração e falei, eu vou. Então, por isso que esse momento de recolhimento na hora das nossas escolhas é muito importante, é muito sério. É a hora que nós temos que colocar isso dentro de nós. Por isso que o medo, às vezes, nos atrapalha. E aí eu dou uma dica para vocês, que eu uso muito. Quando chegar um momento de escolha, e essa perguntinha eu fiz para mim, quando eu estava no aeroporto. O que Jesus faria? Então, quando aparecer este momento, diga para vocês, o que Jesus faria? Não vai ter erro. Por quê? Porque Jesus agia totalmente dentro das leis divinas. Totalmente dentro. Porque as leis humanas, elas são, né, totalmente manipuláveis. Mas as leis de Deus não. Então, coloque essa perguntinha para você. Fé nos faz escolher com coragem. Nos faz progredir, nos faz colocar o sonho em prática e nos faz construir. O medo nos paralisa, infelizmente. Algo que poderia se tornar tão simples para se fazer uma escolha torna-se um dilema. Vou dar alguns exemplos. A hora que a gente levanta, casar ou esperar? Permanecer solteiro, né? É muito mais fácil. Então, tem sempre essas escolhas, né? Morar sozinho, não. Vir no centro ou não? Vocês tiveram uma escolha, vocês poderiam ficar em casa, né? E não, escolheram vir aqui. Não, vou treinar minha paciência, vai uma tal de Mariana lá hoje, e eu vou treinar um pouco minha paciência, vou lá, dar uma forcinha para ela, né? Então, eu vou lá. Então, é tudo uma escolha na nossa vida. Então, tudo isso nós temos que pensar. Então, eu vou no centro, eu vou ficar em casa. Existe um fato também da gente ter uma escolha muito séria na nossa vida, que eu gostaria de dar uma dica, que às vezes eu vejo as pessoas optarem a ficar com amigos do que ficar com a família. É muito triste, não é? Quando a gente vê essa opção. Às vezes as pessoas optam muito mais estar com amigos. Na minha cidade, que é uma cidade pequena, tem um bar lá, então eu saio praticamente todas as noites para fazer palestra fora da minha cidade, ali na vizinhança. E aí eu chego lá pelas 10h30 da noite, e tenho por alguns lugares que eu entro na cidade e passo por esse bar, que está sempre aberto, cheio de homens. Aí eu passo por ali todas as vezes e faço uma prece por aquelas famílias. Porque eu falei, olha, a opção deles, eles estão aqui 10 horas da noite. Com certeza tem mães
esposas, com a comida lá, esperando essa pessoa chegar. Quantos filhos podem estar esperando esses pais? Então, olha as nossas opções. Então, muitas vezes, nós temos que tomar muito cuidado quando as nossas opções vão interferir na vida dos outros. É muito sério. Quando elas nos prejudicam, é uma coisa. Agora, quando nossas opções vão prejudicar a vida de outros, aí é mais sério ainda. Aí vocês pensam que nós vamos ter que responder disso. Que a minha escolha respingou na vida do outro. Então, principalmente dentro dos nossos lares, vai prejudicar um familiar nosso. Então, aí entram os vícios. Eu que lido com dependente químico, então é o que eu falo para eles, a sua escolha prejudica a sua família inteira. Esposas, maridos, porque tem também comunidade de dependente químico feminina, né? Então, a família, a mãe, gente, o que eu mais atendo são telefones. Maria Ângela, eu peguei, meu filho está usando droga. É muito triste. Então, essa escolha que a pessoa faz, ela prejudica tanta gente. Então, filhos, né? É muito difícil. Então, é onde eu falo para eles, cuidado. Agora, vocês tiveram a escolha de sair. Então, escolham sair, para que vocês não continuem prejudicando vossas famílias. Então, as nossas escolhas, nós teremos que responder para Deus, tanto por aquilo que nos prejudicou, que tornou a nossa vida mais difícil, que às vezes prejudicou o nosso caminho, né? E prejudicou a vida de outras pessoas. Então, cuidado com essas escolhas. Aí está o porquê da existência do livre-arbítrio. Então, tem uma história que aconteceu junto comigo. Meu pai passava por um câncer e eu tive que ir para São Paulo com ele nesse tratamento e para a cidade de São Paulo. E eu estava numa sala de espera e de repente entrou uma moça, uma jovem senhora, assim, uns 40 e poucos anos, chorando demais, sentou lá e eu estava ali esperando, meu pai estava lá dentro fazendo alguns exames e eu vendo uma revista, assim, disfarcei um pouquinho, mas com uma vontade de ajudá-la, mas eu falei, não conheço, né? E a cidade de São Paulo, se tem alguém aqui de São Paulo, sabe que é uma loucura, que ninguém nem olha para ninguém, é muito estranho. E a gente do interior é mais acolhedora. Eu fiquei com vontade, mas eu fiquei ali. De repente, eu fiquei orando por ela, orando. Ela levantou, sentou do meu lado e falou assim, eu posso conversar com a senhora? Pode. Claro, minha filha, eu estou aqui rezando para tentar te ajudar, porque esse teu choro está assim, me incomodando, não pelo barulho, não. De querer ajudar a te acalmar. Ela falou, então eu vou contar uma história para a senhora. Eu falei, pode contar. Meu marido está lá dentro, ó. Está lá dentro, uma camisa de força. Falei, nossa, o que aconteceu? Aí já até pensei em droga, né? Ela falou assim, sabe o que é? Eu vou contar para a senhora, é uma história meio comprida. Falei, não, pode contar, estou com todo o tempo. Meu marido era do interior. E aí, os pais dele eram, vamos falar assim, caseiros de um sítio. E só tinha ele de filho. Com muito sacrifício, deram um estudo para ele. E ele estudou administração de empresas numa cidade próxima. Porque eles eram caseiros do sítio. Então, ele estudaram um filho com muito sacrifício. Quando ele pegou o diploma, ele veio para São Paulo. Falou para os pais que ia cuidar da vida dele. Mas isso, dona, eu só soube agora. Eu não sabia, eu conheci o meu marido aqui. E ele dizia para mim que ele não tinha família. E quando ele veio para São Paulo, ele falou que ele viria para São Paulo e falou para os pais que um dia voltaria para buscá-lo, mas ele nunca mais voltou. E os meus sogros, com saudade do filho, e sem saber o que era a cidade de São Paulo, venderam os utensílios que tinha na casa deles, apuraram um dinheirinho, porque o sítio não era deles, nem a casa. Venderam o que eles tinham, os móveis. E foram para São Paulo procurar o filho.
Quando chegaram aqui em São Paulo, que eles viram onde eles estavam. E que era quase impossível dar um nome e saber onde essa pessoa estava. Eles estavam acostumados com o interior, uma cidadezinha pequenininha, onde você fala o nome, todo mundo sabe quem é. E aí eles ficaram na rodoviária, um cantinho. Apareceu não é esperto, porque a pessoa esperta, ela sabe e se evolui, um espertalhão. E vendeu para eles um barraco num terreno invadido. E eles foram morar nesse barraco sem nada. Era todo o dinheirinho que tinha pelo barraco. E ali uma vizinha, porque é onde eu falo para vocês que nesse meio mais simples é onde tem a maior solidariedade. Eu falo isso porque a gente distribui sopa, distribuímos marmitas, e aí temos muito contato com as pessoas bem carentes, e ali é a solidariedade, viu? No nosso meio não tem não. Ali eles são realmente solidários. E aí ela falou assim que tinha essa vizinha, que tinha até 4 crianças, saiu atrás de móveis usados e montou a casinha para eles. E ali eles ficaram. Aí um dia chegou um mandado judicial que eles tinham que desocupar. E eles não entenderam, porque o dono do terreno queria o terreno. E eles diziam, não, mas eu comprei, Tatinho. Não, aqui tem um dono esse terreno. E eles não entendiam. Aí a vizinha, essa vizinha, pegou as crianças dela, levou para casa de um parente, os móveis dela, e tentou tirá-los dali. Mas eles não quiseram sair. Eles diziam que eles não tinham nada. Então eles iam ficar ali. Aí a vizinha falou assim, então eu vou levar os meus filhos, minhas coisas. E estava combinado lá, deram um prazo para eles retirarem, né, os móveis. E a vizinha, na véspera, saiu e falou assim, amanhã cedinho eu venho aqui buscar vocês. Eu vou dar um jeito de arrancar vocês daqui, porque, de acordo lá com o oficial de justiça, no dia seguinte já iam chegar as máquinas para derrubar os barracos. E quando ela, no dia seguinte, cedo, ela chegou lá, ela se atrasou um pouco. Quando ela chegou, já estava assim, as máquinas passando. Na metade, porque eles deram mandada, não viram movimento nenhum. E as máquinas já estavam passando. E quando a moça viu, ela começou a gritar. E aí tinha ali um representante do dono do terreno, deu um sinal para as máquinas pararem e falou, o que foi? Ela falou assim, não, tem um casalzinho de idosos que está lá no meio e eles não saíram. E, não tem mais ninguém, não tem. Ela foi correndo assim em direção onde era o barraco deles. E esse rapaz ali, o representante do dono do terreno, foi atrás. E quando eles chegaram lá, os 2 estavam mortos. E esse rapaz, o representante do dono do terreno, o administrador das empresas era o filho que tinha vindo para São Paulo e reconheceu ali os pais. Parece história de filme, né? E essa moça me contando. O que aconteceu? Ele estava lá dentro numa camisa de força. Vocês estão vendo como as nossas escolhas interferem até na vida das pessoas? E aí vai ter que responder por isso? Então, por isso que nós temos que pensar muito seriamente nas nossas escolhas. Muito. A escolha mais perfeita é quando nós colocamos 3 itens. Não se esqueçam. Certeza, fé e ética. Quer dizer, a certeza daquilo que eu quero, Deus, quando a gente diz eu vou colocar Deus na frente, é que eu estou colocando as leis divinas nas minhas escolhas. Fé, acreditar na divindade. E ética, quer dizer, na moral daquilo que eu estou escolhendo. À medida que o homem passa a decidir sua vida ouvindo sua intuição, o caminho do crescimento espiritual vai sendo traçado e tudo passa a fluir de uma forma mais tranquila e mais fácil. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas escolhas,
onde a gente não coloca essa consciência divina, faz com que nós vamos repetir as nossas reencarnações inúmeras vezes até aprendermos a escolher. Até aprendermos a escolher de uma forma saudável, com certeza, fé e ética. E aí nós vamos ter que ter esse retorno. Então, por isso, que já que a gente está tendo esse conhecimento agora, vamos começar a colocar isso na nossa vida. As decisões tomadas a partir do eu interno, onde o livre-arbítrio humano se curva à intuição e não à sua mente material. Às vezes, as nossas escolhas vai o quê? Trazer um certo trabalho para nós. Um certo sacrifício da nossa parte. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Os grandes expoentes que passaram aqui pela Terra, que deixaram saudade, as escolhas deles exigiram deles grandes trabalhos. Vamos pensar aí, Gandhi. A escolha dele qual foi? Pelo próximo. A luta foi fácil? Não. Sofreu? Sofreu. Muito. Chico Xavier. Esse me emociona. Esse, quando eu falo nele, me dá um nó na garganta. Esse é, assim, meu norte. A escolha dele em nos ajudar, em trabalhar por nós, em deixar aí quase 500 obras. Olha a escolha desse ser. Foi fácil? Não. Sofreu? Muito. Perseguição, né? Jesus. Então, às vezes, é por isso que na escolha dessas pessoas que nós conhecemos, que eu estou dizendo aí que se for ficar falando, nós vamos falar a noite inteira. Teve algum egoísmo nessa escolha? Nenhum. Teve orgulho? Nenhum. Vaidade, inveja? Nenhuma. Não foi fácil. E nós queremos o quê? Só colher as glórias que eles tiveram. Então não é assim. Tudo depende de uma escolha que nós sabemos que vai passar por um certo problema. Mas para que nós alcancemos a nossa evolução espiritual e moral, depende dessa escolha do nosso sacrifício, com certeza. O equilíbrio do homem é atingido quando, tendo por referência o plano material, seu livre-arbítrio escolhe a sua intuição, seu vínculo com o plano espiritual. Então, nós podemos, às vezes, quitar dívidas enormes de um passado, que às vezes não estaria tudo para essa encarnação, mas nós podemos mudar. Nós podemos mudar o nosso destino, devido às nossas escolhas, tanto para melhor como para pior. Nós podemos piorar ou melhorar, dependendo da nossa escolha. Por exemplo, a gente vem aqui com um trabalho bonito até, mas nós escolhemos assim, fazer mais do que aquilo que estava programado. Então nós vamos conseguir avançar. Agora, eu posso vir com um objetivo lindo, maravilhoso, e não dar conta. Tem uma história também de um rapaz que ele veio com um planejamento de vida aqui, e ele seria um expoente dentro da doutrina espírita. Ele seria, assim, muito jovem, ele já começaria a fazer palestras e seria, assim, um nome muito respeitado e escreveria algumas obras espíritas que traria, assim, grande conhecimento, grande evolução. Só que ao chegar aqui, muito jovem, né, ele começou já a se despontar dentro da doutrina. E aí, o que acontecia? A gente sofre, né, o envolvimento obsessivo, tanto na área, nas nossas escolhas, no orgulho, na vaidade. E aí a obsessão começa a cutucar a gente. Por isso que nós temos que estar alerta. Principalmente quem coloca-se, né, e se torna um expoente, o orgulho, a vaidade. E até tentaram pelo orgulho, não. Na vaidade não conseguiram. Você sabe onde foram pegar ele? Pela gula. O que aconteceu? Geralmente, assim, principalmente lá no Brasil, as pessoas vão e aí depois quer servir alguma coisa, alguma comida, e ele gostava de comer. Bom, comer todo mundo gosta, né? Não é uma coisa que todo mundo gosta. É difícil que ele fala, não gosto de comer. Não tem. Pelo menos alguma coisinha a gente gosta de comer, né? Eu não tenho problema, eu sou magra assim porque eu não posso comer. Tem colesterol alto, glicemia no limite, né? Então aí tem que controlar. Aí ele chegava, servia, aí começou, né? As pessoas querem agradar.
E aí, ai, fulano veio aqui hoje, nossa, ele adora aquele bolo. Aí vai o bolo para ele. E ele começou a atingir uma obesidade mórbida. O que aconteceu? Doença. Teve um infarto. Jovem, né? Infarto fulminante. E aí ele cortou no meio a sua programação. Então, vocês estão vendo? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu disse um pouquinho antes, dizer não. Nós temos que aprender a dizer não para os fatos que acontecem ali, e na hora nós também precisamos escolher o não. Dá um pedacinho, assim, vontade de comer o bolo inteiro, mas vamos dar um pedacinho, porque fizeram para você, né? Então você também não vai ser desagradável. Mas aprender isso. Porque senão nós vamos traçar e prejudicar aquilo que nós estávamos prontos para escolher. O equilíbrio do homem é atingido quando, tendo por referência o plano material, seu livre-arbítrio escolhe a intuição, seu vínculo com o plano espiritual, onde o desapego ao bem material torna-se valoroso e imprescindível para o crescimento. Então, tem que tomar muito cuidado. Na hora da nossa escolha, o bem mais valoroso é o desapego. Às vezes até na escolha de você emprestar alguma coisa para alguém. Ai, sou tão apegada, eu vou emprestar o meu carro, mas nossa, a Mariana já dirige mal. Aí, então, sabe, esse apego que nós temos também nos torna pessoas ruins. Sempre que uma situação nos é apresentada, por mais tola que nos pareça, um exercício de desapego está sendo solicitado. Uma coisa boba. É o que eu falei. Aí outro dia eu estava falando sobre isso lá na nossa casa. Aí uma amiga falou assim, posso dar um palpite? Eu falei, claro. As Tupperware. Aí alguém vai na sua casa, né? E vai levar alguma coisinha. Ai, minha Tupperware, será que vai voltar? Que vai voltar. Um dia eu disse pro meu filho, você comprou um armário novo na sua casa de cozinha? Ele falou assim, não, mãe, por quê? Para guardar minhas Tupperware, que são todas lá. Então, aí a gente fica, né, naquilo. Então a gente fica guardando aquelas vasilhinhas de sorvete, né, para quando vier uma visita, e você dá naquela, porque se não voltar não tem problema. Então, de manteiga, é isso aí. Então, gente, nós somos apegados, e onde nós temos que começar a treinar esse desapego, porque nós não vamos levar nada, gente. Nós não vamos levar nada. Nada, nada, nada. A única moeda que cabe nos bolsos da nossa alma chama-se moeda da moral. E como que nós queremos ser lembrados depois que nós formos? Era uma pessoa legal ou uma pessoa chata? Como que nós queremos ser lembrados? Então, são opções que nós podemos e devemos fazer. Cabe a nós estarmos abertos para perceber sua manifestação, sem permitir a interferência de nossa mente, já poluída e doente, cheia de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Então, as nossas escolhas, muitas vezes, nós colocamos ali o nosso egoísmo. A gente quer dar um jeitinho das coisas serem feitas, até aqui dentro das nossas casas. É uma reunião, tá? Então, vamos decidir o que nós vamos fazer. Aí, já aconteceu, deu ver isso. Se não for assim, também não venho mais. Aí você vê que aquela pessoa na reunião não prevaleceu a ideia dela, ela não volta mais. Ela não volta. Quer dizer, é uma escolha errada que a pessoa fez. É hora da gente treinar o quê? A coisa mais linda que nós temos que treinar para nós, a humildade. Vamos escolher ser humildes em todas as nossas escolhas. Jesus já traçou aí para nós, quando ele abriu a boca ao mundo, o que ele disse? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, felizes, inteligentes, aqueles que são humildes. Porque se você tivesse escolha em tudo na sua vida, em qualquer momento da sua vida, se você escolher a humildade, você cresce.
Você cresce na sua empresa, na sua casa, em qualquer lugar. Qual foi uma das últimas frases que Jesus disse para Pedro, a hora que ele foi o que? Dar o seu maior exemplo. Quando ele estava fechando o seu ciclo aqui na terra, o que ele fez? Foi lavar os pés dos apóstolos. Escolheu dar o maior exemplo, ali, no último momento. Humildade. Quer dizer, era o maior ensinamento que ele tinha que deixar para eles, porque dali eles iam levar o legado dele para frente. Então era a humildade. Era a maior escolha. E a hora que ele foi lavar o pé de Pedro, o que Pedro falou? Não, Senhor, imagina, que isso? O que ele disse? Pedro, quem quiser ser grande no reino dos céus tem que ser menor aqui na terra. Então, dentro das nossas escolhas, vamos colocar a humildade. Seja humilde. Ninguém é nada sozinho. Ouve as opiniões das pessoas. Acate. Sabe? Permaneça nessa escolha sempre a humildade e não o egoísmo. Se permitirmos que o nosso livre-arbítrio se curve ao ego, certamente estaremos deixando passar uma oportunidade de exercitarmos nossa tarefa mais elevada. Estaremos sucumbindo aos apelos danosos da matéria e, por certo, estaremos dando o passo errado. Olha aqui, por mais que prejudiquemos o nosso próximo, os maiores prejudicados, quem serão? Nós mesmos. Pois não estaremos satisfazendo a expectativa de nosso Criador. Olha essa frase. A única derrota que existe é quando perdemos para nós mesmos. Essa é a maior derrota. E só para nós finalizarmos, né, que o nosso tempo já está esgotando. Falamos demais. Aí vocês falam assim, não vamos chamar mais ela não, porque ela fala muito. Ah, é? Então fica tranquilo, gente. A gente vai indo, vamos chegar lá até as 11h30. Sou pequenininha, mas falo bastante. Então, para encerrarmos, para vocês verem como as nossas escolhas são muito importantes na nossa vida. Podem nos trazer a tristeza ou a felicidade. Tinha um senhor, isso é uma história verídica, tá? Tinha um senhor, um empresário, muito rico, dono de várias empresas. Mas ele estava com câncer no estômago. E ele andava cabisbaixo, porque é o que eu digo, aquilo que o dinheiro não pode comprar é que é problema. Porque mesmo que você não tenha o dinheiro, alguém te arruma, se arruma, o governo dá um jeito, mas saúde não se compra. E aí é onde a pessoa vai perceber que o dinheiro não é tudo na vida. E ele estava passando por esse câncer, estava muito desanimado, muito triste. Aí um amigo espírita também disse, olha, vamos lá no centro, hoje tem um orador muito simples, o seu João, uma pessoa muito simples, uma gracinha, assim, tem até um português, assim, com dificuldade, mas uma pessoa, assim, ímpar, que é isso que importa na nossa vida. Não adianta eu falar um português correto, mas ser uma pessoa de uma má índole. É aquilo que eu disse, as nossas escolhas nos revelam muito mais do que as nossas qualidades. E o seu Joãozinho, uma pessoa muito simples, muito humilde, mas de um coração enorme. Ele ia falar sobre felicidade. E aí, então, esse industrial foi escutou, ouviu a palestra, no final da palestra, veio, cumprimentou o amigo que o convidou e cumprimentou o orador também e disse, olha, o senhor falou muito bem sobre felicidade. Só que eu estou com um câncer aqui correndo por dentro e meu dinheiro não pode comprar. Eu sou muito rico, eu tenho várias indústrias. E agora, o que eu faço? O senhor falou sobre felicidade, como é que eu vou ser feliz? Aí o orador, na sua simplicidade, disse para ele, Senhor, o senhor tem uma opção de ser feliz. Faça a felicidade dos outros. Pode ter certeza que o senhor vai encontrar a sua. Não gostou muito da resposta, não. Baixou a cabeça e saiu. Estava pálido, barbudo, desleixado. Porque desistiu da vida. Foi embora. Passaram-se 2 anos deste fato. Um dia lá, toca o telefone desse orador, do seu Joãozinho. Ele atendeu. Era o industrial. Falou para ele, olha, eu gostaria que o senhor viesse fazer uma visita na minha empresa daqui da cidade. Eu gostaria que o senhor viesse aqui.
O orador falou, acho que ele vai me matar, né? Acho que ele está me chamando para armar uma emboscada para me pegar, porque eu irritei o homem. Aí ele falou, tá bom, então eu vou sim. Falei, então amanhã, 10 horas da manhã, eu mando um carro buscar o senhor. Aí parou aquele carro de luxo, ele, uma casinha simples, uma pessoa muito humilde, subiu no carro com o motorista, foi até a indústria, chegou lá, tinha umas moças esperando ele na porta, ele achou aquilo tudo, né, coitadinho, ele muito... E aí levou ele até o escritório lá do empresário, ele entrou no escritório todo chique, aí o empresário estava totalmente diferente. Bonito, corado. Aí ele entrou, até assustou com a aparência, recebeu o seu Joãozinho com o maior carinho. Aí falou assim, olha, eu estou muito feliz de o senhor estar aqui hoje. Aí ele falou, senhor, que bom, eu fiquei feliz de conhecer a sua empresa. Aí ele abriu uma janela assim, era no 2º andar. Então eles olharam para baixo, tinha uma creche novinha, toda pintada, colorida, crianças correndo. Ele falou assim, então, depois daquilo que o senhor me falou, eu fui refletir. O senhor está vendo essa creche? Eu construí para os meus funcionários atender os seus filhos. As minhas funcionárias que amamentam podem vir amamentar os seus filhos. E atendem tanto as crianças dos meus funcionários como a desse bairro, que é muito carente. Tudo gratuito. Então, as mães podem vir almoçar com os filhos. Então, eu construí. Aí abriu a outra janela do outro lado, tinha uma construção. Bonita, mas ainda estava em construção. Ele falou, aqui eu estou construindo um pronto atendimento para os meus funcionários, as famílias dos meus funcionários e para atender este bairro, gratuitamente. Vai ter atendimento médico, de fisioterapeutas, dentistas, todo atendimento para eles. E agora eu quero que o senhor vai conhecer onde os meus funcionários trabalham. Aí desceram umas escadas lá e chegaram num galpão grande. Ele abriu a porta e falou, aqui estão os meus sócios. Hoje, todos os meus funcionários têm 5% no lucro da minha empresa, além do seu salário. E aí mostrou tudo e o seu João começou a ficar maravilhado, né? Aí resolveu ir embora, então eles estavam saindo assim. Aí veio uma criança com uma florzinha na mão, correndo, e se enrolou nas pernas do empresário. Aí ele ficou meio assim, sem jeito. O seu João falou para ele assim, agacha, eu acho que essa criança está querendo falar com o senhor. Aí ele falou, sabe o que é? Eu não tive filhos. E eu não sei muito lidar com criança. Aí ele falou assim, não, mas então o senhor agacha, abraça a criança. Aí ele agachou, o menininho falou assim, tio, hoje é seu aniversário, não é? Ele falou, bem, hoje é meu aniversário. Eu falei, então, hoje cedo, você me desculpa, mas sou emotiva, tá? Toda vez que eu conto essa história, eu me emociono. Hoje cedo, nós fizemos uma oração para o senhor. Sabe, tio, meu pai que falou para a gente fazer. Que era o nosso presente para o senhor. Mas eu achei que só a oração era pouco, eu quis trazer uma florzinha. E aí eu entrei aqui, eu não sabia que eu ia encontrar com o senhor, porque eu achei que eu ia ter que pedir para ir lá na sua sala, mas o senhor vinha vindo. Acho que foi o Papai do Céu que mandou. E sabe, tio, meu pai, quando a gente ia no supermercado fazer compra, mas eles não levavam a gente, porque a gente pedia as coisas e não tinha dinheiro para comprar. Hoje, tio, hoje a gente vai até no supermercado. Tio, hoje meu pai compra iogurte. A gente pode comprar sorvete, tio. A gente não podia comprar sorvete. E ele falou assim, tio, que era para a gente fazer essa oração para agradecer a Deus de ter colocado o senhor na nossa vida. Então, tio, muito obrigado. Hoje, a gente é uma família muito feliz e eu vejo meu pai feliz. E deu a flor, saiu correndo. Aí ele virou para o orador e falou, isso eu tenho que agradecer ao senhor. Realmente, quando a gente consegue colocar o sorriso no rosto do outro, o maior sorriso está dentro de nós. Aí o seu João falou para ele assim, e a sua doença? Ele falou, então, eu fiz um tratamento, mas depois que eu comecei a cuidar desse, tudo essas atitudes que eu tomei,
eu não senti mais nada. O tumor diminuiu, eu fiz a cirurgia, acabou, e hoje eu estou super bem. Então, realmente, eu fiz a escolha certa. Eu tenho certeza disso, que quando o Senhor ensinou que era para eu escolher o sorriso no olhar do outro, a maior vantagem seria a minha. Então eu trouxe o Senhor aqui para o Senhor ver o resultado das suas palavras. Muito obrigada por ter me feito escolher a forma mais certa de viver. Então é por isso que eu digo para vocês que nós temos que prestar muita atenção no nosso livre-arbítrio e fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Então, quando Jesus disse que para ser grandes no reino dos céus, temos que ser o menor aqui na terra, então que isso esteja sempre presente nas nossas escolhas. E quando pintar um fato, que nós possamos pensar o seguinte: o que Jesus faria? Que a paz de Deus permaneça em vossos corações.